coração, prepara a nossa mente, que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração esteja receptivo àquilo que o Senhor já está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer através da tua palavra. Repreende toda distração, ó Pai. Todo espírito de distração nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos à tua voz e à tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa Deus fazer. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Deixa eu ver, reaja, reaja, reaja. Aleluia, Ele está na casa, Ele está na casa. Aonde Jesus está tem festa, aonde Jesus está tem poder, tem graça, tem salvação, tem cura, tem batismo, tem renovação, tem transformação. Ele está aqui. Se eu fosse você, não parava de dar glória. O encontro que muda a história é hoje. É hoje. Fala para alguém aí. Eu não sou de estar falando isso. Fala para alguém aí. Você está na hora certa, no lugar certo, e já deu certo. Aleluia. Abra a sua Bíblia, Lucas. Oh, aleluia. Lucas 19 e o versículo 1. Eu sou o pastor João Camargo, da Melhor Idade. Quem não me conhecia, fica conhecendo. Nós temos um culto todos os domingos, às 8h30, ali na sala 8. E você é o nosso convidado. Eu sou o pastor João Camargo, e o pastor desta igreja é o pastor João Evangelista, que está no Brasil. Quem não conhece o pastor João Evangelista, está vendo o pastor João Camargo, é a mesma coisa. Não muda nada. Viu o pastor João Camargo, está vendo o pastor João Evangelista. Então, está todo mundo em casa. Se ele souber disso, irmão. Não muda nada, é tudo idêntico. Você está falando assim, mas ele é diferente. Eu sei que vocês estão pensando aí, ele é diferente. Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você pode dar um glória a Deus? Os pastores estão tudo aqui. Tem culto que eles não vêm. Aí hoje eu estou aqui, está todo mundo aqui. Pastor Mateus, o mestre da Bíblia, está ali. Não é fácil, mas eu vou falar do Deus que ele serve. Aleluia. Tem 2 textos na Bíblia muito difícil de se pregar. Aqueles menos conhecidos, aqueles menos falados, é quando você lê e as pessoas ficam esperando e pensando: o que será que vai sair daí? É aqueles textos que não se prega muito, que não se vê falar. Mas tem outro texto que é mais difícil ainda, que são aquele texto que é bastante conhecido. Aquele texto que sempre você está ouvindo alguém pregar, porque quando você vai falar desse texto conhecido, alguém vai pensar: eu já sei aonde ele vai chegar, eu conheço todos essa passagem aí, então já sei aonde vai chegar. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é nova a cada dia. Se eu descer depois de falar aqui nesta noite, pode subir mais milhões de pessoas, de pregadores, para pregar esta mesma mensagem, mas vai ser cada uma delas mais poderosa ainda, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder no sentido absoluto. Não há impossibilidade diante da soberania do poder da palavra. E nós lemos aqui nesta hora, nesta noite, sobre este texto. Jesus aqui entrando, Jesus indo para Jericó. Mas Jesus agora, ele está no auge do seu ministério. Ele está na reta final do seu ministério. E agora ele está subindo para Jerusalém. E ele decide passar por Jericó. Jesus vai hospedar na cidade de Jericó. Ele vai passar. Jesus vai passar por Jericó. Jesus está indo para Jerusalém, mas ele decidiu passar por Jericó. Mas Jesus vai passar. Ele não vai ficar em Jericó. Ele vai estar passando por Jericó, mas não vai ficar em Jericó, porque o seu destino final é Jerusalém. Mas ele vai hospedar em Jericó. E a Bíblia diz que a caminho de Jericó, ele encontra um homem. Ele encontra um cego no caminho. Ele encontra um mendigo no caminho que pedia esmola. O cego
Bartimeu. Este cego é um homem bastante conhecido, um homem que mendigava ali todos os dias à beira do caminho. O bom é que este cego estava na hora certa, no lugar certo, para receber o seu milagre. Deus só vai te abençoar na hora certa, se você estiver no lugar certo. E este cego estava ali no lugar certo, na hora certa. E ele ouve. E ele começa a ouvir o barulho da multidão. Ele começa a ver os movimentos da multidão. Ele estava ali todos os dias, então ele sabia dos costumes. Ele sabia dos movimentos que havia ali. E Jesus agora está indo para Jericó. Jericó é aquela cidade que o Senhor disse para Josué que ele ia conquistar. Que disse para Jericó dar 7 voltas, a volta do muro, e que na 7ª volta o muro ia abaixo. E assim foi, e assim aconteceu como Jesus havia dito. Como o Senhor havia dito a Josué, depois das 7 voltas, o muro veio abaixo. Quando aquele muro de Jericó vai abaixo, então Josué amaldiçoa aquela cidade. Ele disse: maldito será o homem que reedificar esta cidade. E agora Jesus está indo para Jericó. Quando Jesus está entrando em Jericó, Jesus está dizendo: toda maldição contra esta cidade está sendo desfeito agora. Aleluia! Quando Jesus coloca o pé dentro da cidade, Jesus está dizendo que toda maldição está desfeita. E Jesus continua caminhando. E agora no caminho ele encontra ali com um cego. E agora o cego pergunta: que barulho é esse aí? Que movimento é esse daí que eu estou ouvindo aí? Que agitação é esta? É Jesus Nazareno. É Jesus o Nazareno que passa. Eles falaram que era Jesus o Nazareno. Mas o cego, ele só era cego. Ele não era surdo. Quando falou Jesus o Nazareno, ele falou: é o filho do Deus vivo. É o filho de Davi. Aí ele falou: agora chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, Jesus andava sempre com 2 turmas. Com a multidão e com os discípulos. Jesus andava com os discípulos e andava com a multidão. A multidão seguia Jesus por causa do pão. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres. A multidão seguia Jesus por causa das necessidades, por causa daquilo que eles queriam receber de Jesus. Mas os discípulos seguiam Jesus para jejuar, para consagrar, para ouvir a palavra de vida eterna. E nesta noite, você que chegou aqui nesta noite, em busca de um milagre, você está na hora certa, você está no lugar certo. Deus já está pelejando por você. E o cego começou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, filho de Davi.
E a multidão começou a falar para ele para se calar. Cala-te, se aquieta-te, não perturba o mestre. Não, ele continuou insistindo. O cego não parou de clamar, não parou. E a multidão fez tudo para que o cego calasse. A multidão fez tudo para que o cego parasse, se calasse, se acomodasse, aceitasse aquela ordem de parar, mas ele continuou clamando. Jesus está passando, o cego não parou, mas Jesus parou. E quando Jesus para, a doença tem que parar. Quando Jesus para, o milagre acontece. Quando Jesus para, a fofoca tem que ir embora. Quando Jesus para, os caluniadores têm que desaparecer. Quando Jesus para, irmão, quando Jesus para, tudo muda. Tudo muda. Jesus parou. E Jesus parou aqui nesta noite para atender o meu e o seu clamor. Jesus parou aqui nesta noite para ouvir a sua súplica, para ouvir a sua oração de muitos e muitos dias e meses. Jesus parou nesta noite para te ouvir. E é certo que Ele vai agir na sua causa. É certo que Ele vai te dar vitória nesta noite. É certo que o milagre é garantido. Aqueles que falaram que não tinha mais jeito, se enganou. Aqueles que falaram para você que você não ia conseguir, se enganou. Aquele cego, quem conheceu aquele cego antes? Porque aquele cego, ele não era cego de nascença. A Bíblia diz que ele não era cego de nascença. Então quem conheceu ele antes de ser cego e agora vê aquele moço cego, e aí eles imaginaram, agora acabou para ele. Agora a vida dele agora vai ser toda mendigando, toda se esmolando, porque não tem mais como, os olhos dele, ele não enxerga mais. Então não vai ter jeito. Muitos já aceitaram que não tinha mais jeito. Mas a minha Bíblia diz que não há nada impossível para aqueles que crêem. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E agora Jesus chega ali diante daquele cego. Jesus para. Aqueles, eu penso que os mesmos que a Bíblia não diz, mas eu penso que os mesmos que falaram para aquele cego parar, não importunar o mestre, foi o mesmo que quando Jesus mandou chamar, chama esse, traz ele aqui, olha, levanta-te, levanta-te que o mestre te chama, levanta-te que Jesus te chama. Ele falou, louvado seja Deus, Ele me ouviu e Ele está te ouvindo nesta noite. Ele está te ouvindo nesta noite. E agora o cego chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Aí alguém pode dizer, mas é óbvio que ele quer ver, mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes ele está bem assim, às vezes ele se acomodou assim. Mas que eu torne a ver. Mas o cego disse para Jesus, que eu torne a ver. Jesus falou para ele, vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então não pare. Você que está passando por uma prova, você que está passando por um caminho estreito, você que está passando por uma provação cerrada, que tudo parece que não vai dar certo, que tudo parece que já não tem mais jeito, fica firme, fica firme, não dê ouvido à voz estranha,
não dê crédito àquilo que não é de Deus. Fica no seu lugar. Descansa nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que você deseja. Você apresentou a Ele o desejo do seu coração, vai ser realizado em nome de Jesus, se estiver alinhado com a vontade do Senhor. Não desista, não desista do seu objetivo, não desista, não é fácil. A vida cristã, ela não é fácil. Mas Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. E agora, aquele cego torna a ver. E ele começa agora caminhando com Jesus. Ele começa agora seguindo a Jesus e dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, aquele que deu a vista para ele novamente. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Mas agora a Bíblia diz aqui que nós lemos sobre Zaqueu. E nesta mesma cidade tinha um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que esse homem era um homem muito rico. Esse homem era rico. Esse homem não era pobre. Porque tem pobre que quer ser rico, né? Tem pobre que ele quer ser rico. Mas esse Zaqueu aqui não. A Bíblia diz que esse era um homem rico. E era um homem odiado pelo judeu. Era um homem que não era amável pela sociedade. Ele era um homem que as pessoas detestavam, porque ele era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto injustamente das pessoas. Então as pessoas tinham raiva dele, odiavam ele. Mas um dia, ele viu também o barulho da multidão. Ele viu também que aproximava da cidade alguém. E a Bíblia diz que Zaqueu desejava conhecer Jesus. Ele tinha desejo no coração de conhecer Jesus. Mas Zaqueu era um homem rico. Zaqueu não precisava de nada. As pessoas que chegaram a Jesus são pessoas que precisavam, são pessoas que necessitavam, são pessoas que precisavam de um milagre, que precisavam de algo para a sua vida. Nós vemos aqui aquela mulher que quando chegou para Jesus, aquela mulher que estava 12 anos já sofrendo da hemorragia, ela foi para Jesus porque ela precisava de um milagre. Nós vemos também aquele homem aqui, aquele pai daquela menina que estava à beira da morte, Jairo. Ele foi ter com Jesus porque ele precisava, ele estava em busca de um milagre. Mas diferente de Zaqueu, Zaqueu não precisava, aparentemente Zaqueu não precisava de nada. Zaqueu era rico, Zaqueu era um homem bem sucedido, ele tinha tudo, aparentemente. Mas Zaqueu tinha um vazio na alma. Zaqueu tinha um vazio que só seria preenchido com a presença do Todo-Poderoso. E Zaqueu desejou conhecer Jesus. Mas aí ele olhou para como que eu vou conseguir se aproximar de Jesus, porque a multidão é grande, a multidão é muito. Como que eu vou me aproximar de Jesus com esta minha estatura, com esta minha pequenez, com esta minha... É quase impossível eu me aproximar de Jesus, eu chegar perto e ver esse Jesus. Quem quer sempre dá um jeito. Quem quer a vitória sempre dá um jeito. Você não pode desistir. Não é a primeira luta que você vai parar. Não é os primeiros desafios que você vai parar. Não é a multidão que vai te impedir
de chegar até Jesus. Se você quer, você vai se esforçar, você vai ter estratégia para poder chegar e ter o seu milagre. Zaqueu teve uma ideia. Bom, ele vai passar por tal caminho. Eu vou lá, eu vou subir numa árvore. Eu vou subir, ele vai passar e eu vou ver. E eu vou ver ele de perto. Eu vou ver ele de perto. Estratégia. Estratégia. E Zaqueu agora vai, sobe naquela árvore. E ele está lá. E vem Jesus. E vem Jesus. E vem a multidão. E Zaqueu, é agora, é agora, é agora. Mais uma vez, Jesus para. Mais uma vez, Jesus para e fala: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém, Zaqueu, pousar em sua casa. E aquela multidão e aquele povo começou a murmurar: como pode ele pousar na casa de um pecador? Como pode? Um ladrão, um que fica explorando. Como pode ele pousar na casa de um pecador? Zaqueu, hoje convém me pousar na sua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que quando Zaqueu recebe Jesus em casa, quando nós chegamos na presença do Senhor, os nossos olhos se abrem, a nossa mente abre. Você chega diante da luz, tudo fica claro, tudo fica transparente. Aí você vê, Zaqueu agora encontra com Jesus e viu o seu pecado, viu tudo aquilo que ele vinha fazendo que desagradava a Deus, mas ele tinha desejo de conhecer a Deus, ele tinha desejo de conhecer o Senhor. E naquele dia ele falou: ó, mestre, se eu desfraudei alguém, se eu tenho desfraudado. Quando você chega diante de Jesus, você sabe o que você vem fazendo errado. Você sabe. Você sabe. Você pode até estar aqui na igreja, está dando glória, está pulando, está orando, mas você sabe o que você vem fazendo. Você sabe o que você vem, o seu comportamento lá fora. Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro a gente, toda essa carinha de santo, né? De bonitinho. Quem me vê assim, né? E lá fora. E lá fora. E agora Zaqueu fala: mestre, se eu desfraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais se eu tenho dado algum prejuízo para alguém. Se eu tenho ofendido alguém, se eu tenho maltratado alguém, se eu tenho explorado de alguém, eu estou aqui disposto a dar 4 vezes a mais. Porque agora eu encontrei aquilo que eu buscava. Agora eu encontrei Jesus. Agora eu vou andar com o Senhor. Quem encontra Jesus muda de vida. Quem encontra Jesus muda a história da vida dele. Quem encontra Jesus vê as coisas erradas que ele vem fazendo e agora ele desiste. Ele fala: não, aquilo que eu andava fazendo eu não quero fazer mais. Agora eu quero andar com Cristo. Irmão, porque a nossa vida aqui ela é passageira. Não vale a pena nós estarmos brincando. Os dias são maus, os dias são difíceis. Jesus está às portas. Não está faltando nada para o céu se abrir e vir buscar a sua igreja. Nós estamos preparados? Você está preparado se Jesus vir agora buscar a sua igreja? Oh glória! Há oportunidade nesta noite para nós nos arrepender. Há oportunidade nesta noite para nós pararmos e fazer um exame retrospectivo para dentro de nós e ver tudo aquilo que pode impedir nós de encontrar com Ele. Esta é a noite, esta é a hora,
este é o momento que nós temos para poder fazer um exame. Ah, pastor, mas o que você está falando não tem nada a ver. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Esta é a noite, esta é a oportunidade que temos de nós nos examinar. Irmão, só vale a pena ser crente, só vale a pena ser cristão se for para ir morar no céu. Só vale a pena ser cristão se for para ir morar no céu, porque no céu é eternamente. Nós vamos viver uma vida eternamente. As coisas aqui do mundo são coisas passageiras. É por isso que o inimigo, ele está sempre querendo nos distrair. Ele está sempre querendo colocar tropeço na nossa frente. Ele está sempre querendo colocar embaraço na nossa frente para nos tirar do foco, para nos tirar da presença do Senhor, porque Ele não quer que eu e você vá para lá, porque Ele sabe que o lugar que está preparado para nós é coisa boa, é coisa boa, e Ele não quer que você vá para lá, porque Ele veio de lá, e não tem mais como Ele ir para lá, não tem como ir para lá mais, então Ele vai fazer tudo para eu e você não ir. Então vamos vigiar, vamos estar atentos, vamos estar vigilantes. E este Zaqueu agora mudou de vida. O Senhor transformou a vida deste homem, mas a multidão não aceitaram. O povo começou a murmurar: mas quem é esse? Quem é esse? Isso aí deu prejuízo para nós o tempo todo, mas isso ficou no passado. Isso ficou no passado. Ele não sabia, ele estava cego, a mente dele estava cauterizada. Agora ele teve um encontro com Jesus, ele almejava ver Jesus, ele encontrou com Jesus, agora a vida dele foi mudada. Tanto é que ele viu os erros que ele havia cometido, e ele disse: ó, eu estou disposto, o que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer, porque o que eu quero é andar com o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Aleluia! Oh glória! Quando eu e você, quando nós encontramos com Jesus, tem que mudar, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver algo em nossas vidas que as pessoas lá fora possam ver. Não, aquele camarada lá ficou diferente, ele está diferente, você não vê ele mentindo mais, você não vê ele mais enganando ninguém, você não vê ele falando mais palavrão, você não vê mais ele frequentando os bares, você não vê mais ele com chocarrice, você não vê mais ele falando mal do irmão, falando mal da irmã, você não vê ele mais falando mal do pastor. Por quê? Ele encontrou com o Senhor. Quem encontra com Jesus muda de vida. Você não vê o apóstolo Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos crentes, perseguia, maltratava os crentes, prendia os crentes, até que um dia ele está indo para Damasco, estava indo com todo. Eu admiro Paulo, porque ele fazia o trabalho dele com excelência, na ignorância, mas ele fazia bem feito, ele saía para fazer tal coisa, ele ia e realizava mesmo. Aí o Senhor olhou assim e falou: esse rapaz é bom, esse menino é bom, esse menino aí dá para vir para cá. Está indo ele para Damasco lá com toda força. Aí no caminho: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Eu persegui? Quem é, Senhor? Eu sou. Você está me perseguindo, Saulo. Quem é, Senhor? Aí Saulo tem aquele encontro que todos nós sabemos com o Senhor. Agora Paulo é o apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Deus, um homem que agora veio fazer a obra de Deus, um grande missionário, um grande apóstolo, que pregou por todas as cidades, um homem de caráter, um homem íntegro,
um homem que carregava as marcas de Cristo. Vale a pena ser crente assim, irmão. Vale a pena sofrer. E ele reconhecia o seu sofrimento, o porquê estava sofrendo, o porquê ele passava pelo que ele passava, por amor a Cristo. E nós sabemos, e ele fez um grande trabalho. E ele chegou a uma altura da vida dele que ele disse: olha, se eu tiver que me gloriar, eu vou gloriar em Cristo. Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, só fazemos por causa de Jesus. Porque às vezes você vê alguém aí, né, achando que é alguma coisa, mas não é não. Não é não. Só é o que é por causa de Jesus. Se Jesus sair, irmão, está perdido. Se Jesus sair da minha vida, eu não posso nem morrer. Se Jesus sair da minha vida, eu não posso nem morrer. Porque assim, de pé, eu ocupo só esse espaçozinho aqui. Deitado eu vou ser mais inútil, eu vou ocupar mais espaço. Então se Jesus sair da minha vida, nós estamos perdidos. Então eu não vejo porquê. Às vezes, né, tem pessoa que você vê aí que andando assim, nariz empinado, achando que é alguma coisa, né? Compra uma bicicleta, já não te cumprimenta mais, né? Não cumprimenta mais. Na cidade lá da minha mãe que morava, tinha duas moças lá, amiga dela, tal. Sempre passava: ô dona Figênia, aqueles patrimôniozinhos lá da roça. Oi dona Figênia, tudo bem? Um dia comprou um reloginho, aqueles reloginhos de pilha, sabe? Aquelas coisinhas mesmo. Não cumprimentou minha mãe mais não. Não cumprimentou mais por causa do relógio. É assim. O ser humano é complicado. É terrível. E às vezes eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Eu no início até queria falar isso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Louvo a Deus. Pastor João, há um mês atrás, ele disse: pastor Camargo, o senhor não vai para o Brasil? Eu sempre vou para a conferência de pastores. Ele falou: eu queria que você pregasse dia 23. Aí eu falei: tá bom. Um mês ainda? Tá bom. Aí o tempo veio passando. Passou 3 semanas, passou 2 semanas, aí passou 1 semana, chegou essa semana: nossa, está chegando, é domingo agora. É domingo agora. Aí chegou hoje de manhã, e o culto da melhor idade. Falei: mas tem um culto das 10 ainda, até chegar de noite, né? E foi indo, foi apertando. Falei: Jesus, é agora, só tem o da noite. É eu, Senhor. É eu, Senhor. E aí, essa semana dor de barriga, e hoje a dor de barriga apertou, e agora à tarde não tinha jeito, banheiro, casa de banho direto. Falei: Senhor, e agora? Não pode, tem que parar, porque eu preciso ir. A gente eu falei: Senhor, e eu estou ali tremendo, 40 graus de febre, tremendo ali, não sentia mais as pernas. Eu falei: quando a pastora Josi me chamar, como é que eu vou fazer para chegar lá? Como é que eu vou fazer? E o óculos, você viu que o óculos, caiu o óculos, sumiu. Não é fácil. Então, eu não vejo por que a gente, né, querer se exaltar. A gente depende de Deus, irmão. A gente depende de Deus. Se não for Deus, acabou. Se não for Deus, acabou. Aí o pastor João, uma igreja abençoada dessa, uma igreja de palavra, me coloca eu aqui. É coragem, irmão. Tem que ter coragem para fazer isso. Mas também tem que ter visão do céu. Tem que ser assim com o homem da mão furada. Tem que ser assim. E os pastores que estão chegando agora, pastor João é uma benção. Pastor João é uma benção. Ele não se sente ameaçado por ninguém. Fica descansado. Não vem querer fazer teatro aqui que não vai comprar ele. Tá bom? Então, vocês que estão chegando agora, né? Vocês estão chegando agora, estão querendo ser pastor, está no caminho certo. O apóstolo Paulo disse que se alguém deseja o episcopado, excelente coisa o deseja, né? Mas saiba que o pastor dessa igreja é o pastor João. Tá bem? E vocês estão chegando agora, continua assim, humilde.
né? Quando você estiver, quando o pastor João estiver dando bastante oportunidade para você, continue humilde, né? Cumprimentando aqui, cumprimentando ali, os irmãos lá do estacionamento, né? E tal. Não esquece não, não esquece não. Não esquece de onde o Senhor te trouxe não, tá? Porque, né? É todo mundo igual, nós somos igual, né? É todo mundo igual. Então, às vezes a gente vê alguns aí, né? Achando que é alguma coisa. Não é nada, você não é nada. Você não é nada. Você não é nada. Então, está chegando agora, vá pelo caminho. Vamos entrar pelo caminho, não se exalta. Sinal já viu, né? Nós lemos aqui na Bíblia aqui, que para um, Jesus mandou levantar. E para o outro, Ele mandou descer. Então, para um, Ele mandou levantar. Chegou o tempo de exaltar. Chegou o tempo de levantar. Já para o outro, desce. Quer encontrar comigo? Quer me conhecer? Tem que descer. 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 Quer conhecer? Você diz que quer me conhecer. Não tem como você me conhecer daí de cima. Não tem, filho. Aí você vai chegar aqui, não vai dar certo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Para conhecer Jesus tem que vir por baixo. Para conhecer Jesus tem que vir por baixo, porque grande é só Ele. Grande é só Ele. É só Ele, meu querido. É só Ele, grande é só Ele. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Você vê, se não fosse Ele o dono da igreja, o pastor João não estava no Brasil e deixaram a igreja aqui. O pastor João é o administrador da igreja. O pastor João é o mordomo. É o mordomo. O dono é Ele. O dono é Ele. É Ele que levanta. É Ele que abate. Tudo está nas mãos dEle. Tudo está nas mãos dEle. Aleluia. Se coloca de pé, meus queridos. Ó, já chegaram aqui? Eu nem vi. Tudo está nas mãos dEle. Tudo está nas mãos dEle. Quem sabe você chegou aqui nesta noite. Eu vou lá na igreja hoje, porque eu quero ver como é que é. Eu quero ver como é que é lá, como é que é o culto. Eu quero conhecer o culto dessa igreja aí, quero ver como é que é o Deus desses crentes. Você está no lugar certo. Você veio na hora certa, está no lugar certo. Quem sabe você nunca teve uma experiência com esse Jesus. Quem sabe você nunca disse um sim para esse Jesus. Ele está aqui nesta noite. E Ele está pronto para ter este encontro com você. Ele está pronto para ter este encontro com você, mudar a sua história, mudar a sua vida. E quer fazer de você um instrumento na mão dEle. Eu queria conhecer você que entrou aqui nesta noite, que nunca disse um sim para Jesus, que nunca disse um sim, que nunca provou, que nunca teve essa experiência de andar junto com esse Jesus. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Você que quer conhecer esse Jesus mais de perto, dê um sinal com a sua mão. Você que quer conhecer esse Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que quer conhecer este Jesus, que quer ter um encontro com Ele, que quer ter a sua vida mudada? Porque quando você encontra com Jesus, a sua vida muda, a sua vida é transformada. Tem alguém aqui nesta noite? Olha, esta noite pode ser a última oportunidade que você tem. Ninguém garante para nós que nós vamos sair daqui essa noite. Ninguém garante. Ninguém garante que nós vamos chegar em casa esta noite. Pode ser que esta é a última oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Tem alguém que quer conhecer esse Jesus mais de perto? Dá um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui
aqui nesta noite que precisa de um milagre, que já tem pensado que não tem mais jeito, que não vai conseguir mais sair desta situação, que já está se acomodando, que já está aceitando esta vida, a forma que você está vivendo. Você não tem mais jeito, não tem, já vi que não vai dar mais certo, que eu não vou conseguir. Tem alguém aqui nessa noite? Jesus pode mudar a sua vida nesta noite. Jesus pode mudar a sua história. Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão que quer receber uma oração para que o Senhor entra na sua causa e faz um milagre na sua vida nesta noite. Tem alguém? Se não tem ninguém, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê mais uma outra oportunidade, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você possa ter mais uma oportunidade e se chegar a Ele. Nós chegamos ao término deste culto, chegamos ao término desta reunião. Nós vamos orar agora, isso, para a gente ir para casa. Levanta as suas mãos para o céu. Vocês foram abençoados. Esta vai ser a melhor semana da sua vida. Deus vai surpreender vocês. Deus vai surpreender vocês. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Deus vai surpreender. Aleluia. Esta semana, aquilo que não tinha mais jeito, você vai chegar lá, vai estar tudo sob controle, porque Deus já moveu, Deus já agiu. Levanta as suas mãos para o céu. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de poder estar na tua casa, Senhor, para te louvar, para te exaltar, para reconhecer a tua grandeza, a tua soberania. Te louvamos, Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Deus, pela tua presença que tem sido real em nosso meio. Senhor amado, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa, Pai, a tua igreja aqui presente. Abençoa os teus servos, as tuas servas. Leva, Pai, nós em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e venha ser conosco no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos digam: vai em paz, em nome de Jesus. E você de casa, estamos aqui, queremos agradecer pela participação, por ter estado conosco neste culto. Deus abençoe a sua vida, que você também tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana próspera, e nós esperamos por você no nosso próximo culto, se Deus assim o permitir. Deus abençoe.